Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a paz, igreja. Amém. Vamos juntos. Amém. Glória a Deus. Se quiser melhorar, deixar na biblioteca. Viu? Se quiser deixar lá. Para poder assistir a notícia. Glória a Deus. Hoje estamos encerrando, para a glória de Deus, o farol 1. Vamos para o farol 2. Como a gente planejou, pediu orientação ao Senhor, né, sobre esse tema. A gente trabalhou com o farol 1, que é tipo o farol mesmo, tá? E agora a gente vai para o farol 2. Muito grato a Deus pelo mesmo Isaías, amém? Está por aqui, né? O homem foi socorrido ali pelo nosso pastor, passou por Paulo, devido ao trabalho, a rotina puxada, né? A falta de beber água, né? Graças a Deus vai se cuidar melhor. Chamar a nossa missionária para a gente começar com oração, né? Tudo que é para Deus a gente começa com oração, amém? Hoje eu vim um pouco mais cedo, já entregou a Deus nesse momento. O militar chegou, graças a Deus, graças a Deus. Bom dia para você, Deus abençoe, o pastor vai lhe atender. Deninha, à vontade, venha fazer esse minuto de oração, abertura, em nome de Jesus. Graças a Deus, igreja. Aleluia. Vamos sentar, vamos orar. Vamos apresentar a história do dia ao Senhor. Amém? Senhor, nesta manhã nós te apresentamos, Pai, a escola dominical, te agradecemos por ela, Senhor, pela vida do nosso presbítero Glória, Senhor, pela vida de cada um que já chegou nesse lugar, pela vida das nossas crianças, dos nossos pastores, da nossa diaconisa que tem, Pai. E que se alguém for chegar aqui, o Senhor traga em paz, Senhor. Mas, Pai, nós te pedimos para despertar todo o ministério, os irmãos, para entender como é importante a escola dominical para o nosso aprendizado, Senhor. Coloca, vai florescer no coração das pessoas como é importante eles estarem aqui no domingo pela manhã. Que cada dia diminua os lares, Senhor, apareça na vida de cada um de nós, amém. Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Amém. Pode sentar, queridos. Hoje vamos começar, além da oração, uma reflexão sobre o que a gente aprendeu. Amém? Que aprendemos até hoje. Quem trouxe a lição? Impressa. Quem trouxe a lição impressa? Pega. Glória a Deus. Quem trouxe a lição? Pega a lição. Vou pedir o apoio do nosso pastor para ele passar os slides aqui, para a gente ver uma linha do tempo, né, que a gente já aprendeu do Senhor. Ontem teve uma prática muito boa, né, com a nossa pastora Jéssica, das irmãs aqui, minha esposa Luciana, a missionária Marileide, nossa irmã Rutélia, o pastor Edson Cavalcante, estava aqui também, nossa diaconisa Érica, né, com os projetos relacionados à criança, né? Teve o Cine Kids, né? Acho que é foi o primeiro Cine Kids da Fé, primeiro Cine Kids da Fé. E isso é fruto do que estamos conversando aqui na Escola Bíblica Dominical, amém? Sobre projetos missionários. Muitas vezes, quando a gente fala de projetos missionários, a gente imagina, né, só os projetos em Moçambique, na Angola e em outros países, né, principalmente países africanos, que a gente ama aquele continente, a gente gosta dos projetos que são realizados ali, mas
temos que começar em Jerusalém, né? Temos que começar com a igreja local, com as missões locais, nas comunidades e com as missões que são missões urbanas no nosso caso. Trabalhamos com missões urbanas aqui na comunidade Batista Facá. Então, esse tema Faraó é um chamado para iluminar, realmente guiar e transformar a nossa visão, o nosso entendimento. A gente vai ter o físico com o nosso pastor, qual também vou participar, na formação do discipulado dessas pessoas que vão estar chegando na comunidade Batista Facá. Nosso objetivo na Escola Bíblica Dominical e como visão da igreja é alcançar vidas, discipular vidas para preparar elas para o envio. A gente precisa preparar as pessoas para o envio. E quando a gente fala esse último termo, né, de envio, né, na cabeça de muita gente, né, é já viajar para fora do Brasil, né, pegar um avião, um navio, né, ir para outro continente. Mas esse envio é na Escola Bíblica Dominical. Esse envio é no Kids da igreja. Esse envio é na rede de oração. Esse envio é no culto da fé. Esse envio é no GC que serve, que é missões urbanas. Né? É na cidade, é no grande centro urbano da casa da missionária Maria. Então, esse envio, primeiro, é nesse para baixo, é entre nós, é na nossa comunidade. E depois a gente vai com a prática, com a experiência, como aprendemos aqui na palavra também, né, que a paciência gera a experiência e a experiência gera esperança. Então precisamos praticar com paciência, amor, temor, compaixão, amor e consequentemente vamos chegar à experiência, à maturidade, né, que nem sempre a maturidade está relacionada à idade, né? Como já dei exemplos aqui, infelizmente, pessoas que têm idade, graças a Deus, esses irmãos aqui não, né? Tem idade e tem maturidade, graças a Deus. Mas tem pessoas que têm idade, ficam velhas no Evangelho, mas o Evangelho não gera frutos. E o nosso Evangelho, o Evangelho de Cristo, é o Evangelho que produz fruto. Servir não é uma obrigação. Servir é sinônimo de maturidade. Eu sirvo porque eu me sinto tão constrangido no amor de Deus que eu não consigo ficar parado. Essa semana eu fiz um envio, né, uma missão aqui interna, que foi trazer uma flanela maior. Veja, um pequeno detalhe, eu percebi que a gente estava precisando de uma flanela maior, um pano maior para fazer uma limpeza. Já consegui limpar as portas, né? Já consegui fazer a limpeza do letreiro com um rodinho. Então isso é um envio, mas é um pequeno envio que é um detalhe que muitas vezes até os diáconos, né, não conseguem perceber, né, missionário? E por isso que esse treinamento constante, eu estava conversando com o pastor sobre isso, né? Esse treinamento constante, essa conversa constante com os diáconos, é preciso a gente vai incluir eles no Vision, fazer com que eles entendam também a importância da escola bíblica dominical, sobretudo aqueles que têm filhos, né? Graças a Deus, Isaías veio hoje e trouxe sua filhinha. Então isso é muito importante, porque se eu, pai, né, falo isso não como evangelista, né, não como professor responsável, líder da escola bíblica dominical, mas falando com o pai, né? Pai de Maria, de Belinha, de Benjamim e de Davi. Se eu, pai, não me importo com a educação cristã dos meus filhos, quem vai se importar? Se eu, mãe, né, no caso das irmãs, do esposo ali e as irmãs aqui, se eu, mãe ou avó, no caso das irmãs, né, não me importar com o ensino cristão bíblico, né, para os meus filhos, para a próxima geração, quem vai se importar? Então, o primeiro farol somos nós, a nossa família. E terça, eu não fui para o GC de CEP, justamente porque eu estava reativando, né, o culto doméstico em casa com minha esposa.
E nas quintas-feiras também, à noite, vamos estar com o culto doméstico em casa. A gente conversando em casa, orando, falando sobre a palavra do culto de quarta, né? Culto da fé. A gente decidiu na segunda, na terça-feira, reativar nossos cultos domésticos. Porque o avivamento, muitas vezes a gente está esperando o avivamento da igreja, o avivamento vindo do pastor, o avivamento vindo do evangelista, o avivamento vindo da missionária, porque é responsável da oração, então o avivamento tem que vir por ela. Né? Sempre a gente está terceirizando, né, irmão? O avivamento. Não, tem que vir da diaconisa, porque ela está ali na recepção. Mas o avivamento, o verdadeiro avivamento, vem de nós, do nosso arrependimento, em primeiro lugar. Né? Depois, nós organizarmos a nossa casa, a nossa família, nosso culto doméstico. Tem vezes que coisas simples, né? Os 3 louvores da harpa, né, irmão? Ou os 3 louvores, se você gostar dos hinos mais novos, sem ser da harpa cristã. Amém. Sempre para Jesus está tudo válido, né? Sempre para Jesus tem que ser Jesus. Tem que ter Jesus na letra, tem que ter Jesus, né, aparecendo, Jesus sendo exaltado. E é isso. Por isso que estamos aqui. Vou pedir o auxílio do nosso pastor para passar aqui, só para a gente ver além do tempo, chegar lá no final da lição hoje. E hoje a lição vai ser bem prática, tá? É uma revisão geral e a gente vai para a introdução da próxima, né? O que vemos, né? Vou voltar aqui rapidinho, ó. Sobre a grande comissão. Próximo slide, por favor, pastor. Isso aqui, ó. Mateus 28 e 18. Trabalhamos a grande comissão. Marcos 16 e 15. Ide por todo mundo. Observe que Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não disse: ide por todo mundo e apresente um carro. Não. Missionário, missionária, né? Tem, obviamente, a unção, a graça do pastor, o envio, né, do pastor local, que é importante, obviamente. Mas mais do que isso, é um chamado de Deus para todos os crentes em Jesus. Todos os cristãos têm esse chamado, essa vocação. É claro que uns vão ser enviados para outras fronteiras, outros vão ficar local, mas todos são chamados e convocados pelo Senhor para levar as boas novas de Cristo. Marcos 16 e 15, Atos 1 e 8, testemunhas até os confins da terra. Então, alguns vão até os confins da terra. Isaías 6 e 8, eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, observamos em Isaías 6 e 8 que há essa condição. Eis-me aqui, eu preciso me colocar na brecha. Isso está pequenininho, né, irmão? Atos o quê? Atos 1 e 8, Isaías 6 e 8. Eis-me aqui, envia-me a mim. O profeta Isaías, ele disse: eis-me aqui. É como se eu levantasse a mão: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu preciso aprender a palavra com a missionária, com o pastor, com o evangelista, com a diaconisa, com os irmãos e as irmãs, entender a importância do envio para entrar nesse combate. Observe que numa guerra tem várias batalhas e o pastor não vai conseguir lutar em todas as frentes, em todas as batalhas. Ele vai se esgotar, vai ter a famosa síndrome de Bornal, né? Há um esgotamento físico e mental e até muitas vezes espiritual da pessoa. Mesma coisa evangelista. Por mais que eu venha e faça esse esforço, todo esse período de recesso, né, acadêmico, eu consigo vir, graças a Deus, em todos os cultos, mas vai chegar um momento que eu não consegui estar em todos os cultos, como aconteceu essa semana, no GCM7, eu tive que ajudar minha esposa nessa implantação, reativação, na verdade, do culto doméstico. Então, eu preciso entender que eu sou testemunha de Jesus, eu preciso dizer para ele: eis-me aqui. Porque se eu não disser para ele: eis-me aqui,
não vai ter o envia-me a mim. Entenderam? Então preciso dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Se o pastor não acordar de manhã e dizer: Senhor, eis-me aqui, todo dia, uma disciplina diária, ele não vai pedir para o Senhor enviar ele. Se Neguinha não tiver a disciplina de sair lá do IPSEC toda semana, né, mesmo já sendo uma pessoa, né, idosa, né, pré-idosa, né, quase, já está chegando ali na boa idade da irmã Quitéria, né? Se não tiver essa disciplina, né, a irmã Quitéria ali mesmo gripada, né, mesmo um pouco enferma, mas já declaramos que a senhora está curada, sanada em nome de Jesus. Todo mal, toda enfermidade está repreendida em nome de Jesus. E o Senhor, Ele te cubra com o seu sangue, do alto dos pés à planta da cabeça. E em nome de Jesus, tu vai agradecer em nome do Senhor. Amém? Então, é uma condição, irmãos. Se eu não ligo para isso, não vai acontecer. Porque Jesus, diferente do diabo e do sistema de Satanás, que é o satanismo e todas as suas vertentes no mundo, ele força as pessoas, ele obriga. Você quer isso? Faça isso. Faça um sacrifício. Satanás obriga você a fazer um sacrifício. Faça isso. Ele impõe. Jesus não. Eis que estou à porta aí, bato. Se alguém ouvir, olha, tem que primeiro ouvir. Por isso que eu tenho que calar todas as vozes, né, como o pastor fala. E ouvir a voz do Espírito Santo. E nem sempre ele vai estar na tempestade, nem sempre ele vai estar no trovão, no relâmpago, nem sempre ele vai estar no barulho, na zoada. Eu sou pentecostal, né? Eu sou batista pentecostal, mas nem sempre Jesus vai estar na marcha, né? No fogo, no mando, né? Como a gente fala, né? Não, às vezes Jesus vai estar na brisa. A gente tem que sentar, escutar a palavra, ruminar essa palavra 2 dias, 3 dias, para poder trazer uma palavra para a igreja, como aconteceu quarta-feira. Eu fiquei 3 dias, segunda, terça e a quarta, ruminando a palavra sobre a ofensa. Foi a palavra-chave do culto da fé. Como Satanás tem usado ofensas, né? O fogo amigo, né? Aí eu ofendo a irmã nem sabe. Aí eu nem sei que eu ofendi a irmã. Aí a irmã me ofende e fico calado, a irmã nem sabe que eu ofendi. Aí isso. Isso, exato. Você tem um bloqueio espiritual já ali, ó. Como eu disse, o escudo da fé é para você, eita, fulano me ofender. Muitos casais estavam aqui quarta-feira, né, falando sobre isso. Então, esse farol baixo é esses detalhes. Graças a Deus, a esposa veio no culto da fé, deu uma testemunha, né, sobre isso, né, e a gente ofende, irmãos, muitas vezes sem perceber que está ofendendo. Aí fica aquele cabo de guerra, né, pastor? Um ofendendo o outro. Mas olha o que Jesus quer. Eis-me aqui e envia-me a mim. Por que muita gente está se ofendendo, inclusive nas redes sociais? Porque o povo deixou de olhar para missões. Está olhando para o próprio umbigo, né? Olha no seu carro, olha no seu terno, né? Olha no seu carro, na sua moto, enfim, os seus bens materiais, ou seja, coisas terrenas, assim como a Bíblia mostra que aconteceu na crucificação de Jesus. Os romanos pegaram as vestes e lançaram sorte. O povo hoje prefere, no domingo de manhã, tá jogando na sorte, enfim, fazendo tantas outras coisas, futebol. Não seja pecado você, né, se divertir, ter um entretenimento, sair da sua família, mas eu estou falando aqui de prioridade. Prioridade. Então, você coloca tantas outras coisas como prioridade, e o eis-me aqui, envia-me a mim. Então, o primeiro tem que colocar nessa brecha, eis-me aqui, envia-me a mim, para eu atender essa condição que não é minha, não é do pastor, é de Jesus, está na palavra. Mateus, Marcos, Atos e Isaías. É uma sequência que o Espírito Santo
nos leva a entender que eu preciso me colocar na posição. Lemos em Efésios 1 e 3, que foi a mensagem do livro da fé, que todas as coisas nas regiões celestiais estão prontas. Veja só, começamos o livro da fé, quarta-feira, com esse versículo. Tudo já está pronto na igreja. Jesus, Deus e o Espírito Santo já está pronto. Ele não está precisando ser construído. Ele é e sempre foi o mesmo. Ele é o eu sou, o eterno. Nele não há sombra de variação e não há motivo de perfeição, porque ele já é perfeito. E nele já está todo o tempo. Nós aprendemos que nele ele controla o tempo está na mão dele, ele já sabe o nosso futuro, nosso destino. Ele já escreveu, pediu para João escrever o Apocalipse, ele já escreveu o último capítulo da humanidade, ele já escreveu depois de terminar toda essa história da humanidade e entrar ao reino dele, veio 1000 anos, tudo está escrito lá em Apocalipse. Agora o que ele quer? Que tudo que está pronto nas regiões celestiais, eu e você, diga: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Eu quero fazer parte dessa tua grande comissão, porque eu quero receber essas bênçãos também. Amém? Eu quero receber essas bênçãos. Eu não quero ficar de fora, pastor. Naquele grande dia, quando tiver o tribunal branco, Jesus disse: ó, estava lá na tua comunidade local, a igreja nasceu, diversa oportunidade de fazer com as crianças, de fazer com os idosos, de atender bem, de recepcionar bem, de fazer oração, ganhar almas para Jesus numa praça, numa Vila Olímpica, na praia, dar uma palavra, pudesse dar um abraço numa caixa de recuperação, trazer uma palavra na caixa de recuperação, fazer uma oração, ativar as casas de recuperação que precisam desse apoio externo, porque eles ficam ali no dia a dia e acaba virando uma rotina que Satanás ele vai, vai ficar só nessa? Vai ficar nessa aí? Ó, a droga aqui de novo, ó. Volta pra cá, tu vai ganhar dinheiro, ó, vai ganhar um dinheirinho, tu vai, ó, tem esse caminho aqui da prostituição pra rua, ele vai sempre levar a gente a outro caminho, mas o Espírito Santo de Deus nos leva a enviar. Amém? Seja capacitando ou seja indo após essa capacitação até o campo missionário, que começa na nossa casa, na nossa família e em nós mesmos com arrependimento. Amém? Pode passar, pastor. Aleluia. Eu acho que cumprimos, né? Bem, esse nosso cronograma, 14 de junho, 21, né? Começamos com essa abertura. 21 de junho, missões urbanas, missões rurais, com a nossa professora missionária Neninha. Aula 3, missões nacionais, foi com o nosso pastor Edson Cavalcante. Missões internacionais, aula 4, que foi com eu e o pastor novamente. E aí a nossa pastora Jéssica ministrou a aula 5, missões como estilo de vida, né? E ela deu um testemunho muito bom, muito forte sobre o seu trabalho, ali onde ela trabalha, né? As vidas que chegam até lá, e ela faz com que aquela loja ali seja também uma extensão do campo missionário, né? E realmente como estilo de vida. E a aula 6 hoje estava prevista para o dia 26 e veio para hoje, como semana passada tivemos o primeiro encontro de homens, que faz parte do nosso trabalho com missões urbanas, capacitar homens e mulheres com palavras específicas, assim como temos na rede de oração, oração específica para família, para nação. Também separamos momentos específicos para crianças, homens do Siriquite da fé, e também preparamos o primeiro encontro de homens na comunidade Batista Fatá. Antes disso, tivemos o encontro inicial, né, lá com o Aeroclube, com alguns homens que puderam ir. E hoje, o encerramento, 2 de agosto. Pedi para o pastor passar. Glória a Deus. Oração, contribuição, projetos. Nesse Fala 2, vamos aprofundar isso aqui, alguns projetos
específicos. E mobilização. Eu consigo mobilizar as pessoas a partir do momento que eu tenho projetos específicos. Por exemplo, ontem foi um projeto Cine Kids, né, da fé. É um projeto específico. Né? Nossa pastora Jéssica liderou esse projeto, né, com a graça de Deus, brilhantemente, e conseguimos mobilizar pessoas. Amém? Então, eu faço primeiro a oração, me consagro ao Senhor, eu contribuo não só financeiramente, eu posso contribuir voluntariamente. Como eu falei, trouxe uma flanela grande e contribuir limpando as portas. Hoje, pela manhã, Isaías já contribuiu comigo, né? Limpando ali o rodapé ali da calçada da igreja. Arranquei os matinhos ali, tirei. Então isso já é uma forma também de você contribuir. Né? Tem a contribuição financeira, dízimos e ofertas e votos, né? Também específicos que você pode fazer com Deus. Também você oferta o seu tempo. E ontem, né, nosso irmão ofertou, acho que o dia todo, né? E ainda a parte da noite aqui. Então isso é oferta, irmãos. Enquanto ele deixa de trabalhar no celular, ele está ofertando as suas horas de trabalho. A gente que é professor, né, funcionário, a gente vende as nossas horas de trabalho ao sistema escolar ou acadêmico, né, se for superior, para receber uma retribuição financeira. E na igreja a gente se voluntaria, né, entra como voluntário, do nosso tempo para contribuir com a obra missionária e com projetos também. Que a gente vai procurar aprofundar agora no Farol 2. E com isso a gente mobiliza as pessoas, porque as pessoas vão começar a ver que não é sobre uma pessoa, né? Não é sobre um cargo, um título, mas é sobre Jesus, que já venceu na cruz e é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Aleluia. Pode passar, pastor. Aula 1 a gente aprofundou Jesus e as multidões, Mateus, Lucas, Atos, Apocalipse. Pode passar, pastor. Passar rapidinho para a gente chegar na aula de hoje. Aula 2, missões rurais com a nossa missionária Neguinha. Foi bênção. Pode passar. Aula 3, missões nacionais com o pastor Edson. Regiões estratégicas, povos indígenas e comunidades vulneráveis. E aí a gente aprendeu que estamos aqui, ó. As missões nacionais, estamos em uma região estratégica, que é o Nordeste, e estamos em comunidades vulneráveis. Aqui é considerado uma comunidade vulnerável, e também lá no IPCEP, onde a irmã missionária Neguinha atua, também é uma comunidade vulnerável, que precisa do Evangelho e do amor de Jesus. Pode passar, pastor. Lembrando que nem sempre a gente vai conseguir fazer tudo. Nós temos que entender o nosso esforço, entender a nossa capacidade de alcance e direcionar. E aí vem o pastor, que é o anjo da igreja, vai direcionar. Porque a gente não vai conseguir fazer tudo. O evangelista sempre vai estar envolvido em muitas coisas. Você vai ver aí, a partir de segunda-feira agora, amanhã, já vou voltar os projetos na sala de Olinda. Vou na sala de Paulista, vou na quinta, sexta e sábado também, na sala Paulista. Vou estar também na Rural, esse semestre de novo. Vou estar fazendo muitas coisas, com a irmã vai estar fazendo o nosso projeto dela na escola. Mas isso é um chamado nosso mais individual. E tem algumas coisas que a gente vai conseguir fazer em conjunto com a igreja. Assim como o pastor. O pastor tem a rotina dele durante a semana e ele vai fazendo o alcance dele, junto com a pastora Jéssica, né? Cada um dentro das suas possibilidades e limitações. Mas o Senhor vai nos dando estratégia para alcançar mais vidas. E como é que a gente chega aqui, ó, em missões internacionais? Hoje, uma das formas é através do Instagram. Se a gente puxar o relatório do Instagram da igreja e do meu canal do YouTube, por exemplo, já tem mais de 100 países que já vi gente do Chile, acho que do Chile, foi da Argentina, curtindo lá alguns vídeos nossos aqui da igreja. Então, assim, quando eu divulgo, né, o que estamos fazendo, falando de Jesus, e uma outra pessoa gostou, aquela outra pessoa foi ativada ali, não é pelo like em si, mas é pelo alcance e pela mensagem
que está sendo levada, né? Então, manda alguns vídeos para os missionários, manda para mim também, e a gente fica um animando o outro, né? Não com a perspectiva de comparação e inveja, que isso aí é do inimigo, mas sim com a perspectiva de impulsionar, patrocinar, né? Promover um trabalho do outro. Eu quero que Isaías cresça na graça e no conhecimento, porque eu quero que ele esteja aqui amanhã ou depois ensinando também a palavra e alcançando vidas, ganhando vida para Jesus aqui na frente, como a gente tem ganho para a glória de Deus, e formando pessoas para esse envio, principalmente a sua geração. Então, a estratégia de Deus, falamos, a promessa de Deus, que isso é uma promessa de Deus, eu preciso tomar posse e praticar. A visão de Deus, que está escrito em Apocalipse 5 e 9, que é: digno és, porque foste morto e o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Eu terminei um livro recentemente em combate ao satanismo, e eu termino o livro com esse versículo. Ele já comprou, Jesus comprou com seu sangue toda tribo, língua, povo e nação. Jesus comprou com um sangue precioso. Essa dívida ninguém poderia comprar. Ninguém. Ele comprou. Aleluia. E essa é a nossa visão. Nós somos comprados, Isaías. Temos uma identidade. Trabalhamos aqui na Forja, módulo 1 e 2, no semestre passado. Trabalhamos sobre identidade. Nós temos uma identidade. Toda vez que Satanás tentar colocar um módulo em você, Neguinha, e você, irmão, você diz: eu tenho identidade. E epa, não, isso aí, eu não sou essa pessoa, não. Eu tenho identidade. A minha identidade pertence a Cristo. Eu sou celestial. Eu estou nesse mundo como peregrino e como peregrina, mas eu tenho identidade. Toda vez que tentarem rotular você, irmãos, vá aqui, ó, Apocalipse 5 e 9. Eu tenho identidade, eu sou comprado. Ninguém vai me comprar. Não são migalhas que vão me comprar. Eu tenho um valor inestimável. Não tem como ter nenhum módulo sobre a minha vida. Amém? E a janela 1040. Na janela 1040, aprendemos que no mapa tem uma janela 1040 e tem os países que, inclusive, inclui os países afegãos, né? Paquistão, Afeganistão, Coreia do Norte, China, Rússia e os países também africanos. Aprendemos também que desses países, o que está sendo mais perseguido agora na África, né, já há alguns anos, é a Nigéria, porque o Islã está crescendo e o Islã permite casamento de criança de 6 anos, 7 anos de idade menina. Aí, por exemplo, o sacerdote chega, nosso caso é o nosso pastor, mas lá eles têm o sacerdote dele. Aí diz que Deus mostrou a ele, né, alguma coisa assim, quer casar com a criancinha daquela. Aí, por exemplo, tem um amigo muito amplo, né, Maria. Aí vai, não, eu quero casar com. Aí o outro lá do outro lado, o pai, no lugar de fazer a defesa, né, concorda e fazem o casamento oficial. É oficializado, não é escondido, não. Isso é um absurdo. Isso é a prática da Sharia. E em São Paulo, aqui no Brasil já, eles já organizaram tudo, né? Toda a parte econômica e comercial para implantar os hotéis já de Sharia, né? Já tem uma direção para a Meca, onde eles estendem o tapete e fazem oração de 3 a 5 vezes por dia, direcionado para a Meca. E precisamos ensinar isso em casa, sobre os perigos do Islã, né? Porque se a gente não ensinar, o mundo vai ensinar da forma deles. Tem várias influenciadoras digitais no Instagram romantizando o Islã, pastor. Romantizando o Islã, dizendo que não é nada disso, que elas não são oprimidas, elas não são estupradas. Criança de 7, 8 anos é o quê? É dizer que ele se casa com uma menina e usa ela como mulher. Como mulher, usa uma criança como mulher.
é a oficialização da pedofilia. E observe, o que é que a mídia está pregando sobre isso? Nada. A mídia não toca. Porque, envolve muito. É dinheiro de shake árabe, é dinheiro de petróleo. Entendeu? É muito dinheiro. Então, como você não vê esse ensino? Se eu, como professor, e Deus me deu esse conhecimento, essa graça, não passar para vocês. Na mídia vocês não vão. Alguns irmãos que são evangelistas apologéticos, como eu, da defesa da fé, estão falando sobre isso na internet. Mas são perseguidos, é aquela briga. Porque ficam essas mulheres da Sharia dizendo que não é, mostrando o rosto, como se elas pudessem mostrar o rosto no dia a dia. Não pode, porque a lei da Sharia sobrepõe a constituição de qualquer nação, de qualquer país. É a lei deles. Basta a gente olhar para o Irã. O Irã é uma nação dominada pela Sharia. Então, a parte econômica, acadêmica e religiosa, eles têm livros, que não dá para a gente aprofundar aqui, né? É só uma introdução. Eles têm livros específicos de conduta e de economia para a prática da Sharia. Irmã? Quer dizer que você, pastor Cira, para esses cachorros que tem coragem de falar mais do povo que são feios, né? Se for falar sobre nas redes sociais, são perseguidos, né? Isso, perseguido. Então, o que a gente está nesse movimento de conscientização através da palavra? Mostrar que em todas as esferas, precisamos de cristãos preparados. Precisamos de deputados, senadores. E isso aqui que eu estou falando não é sobre partido político ou candidato A ou B. Eu estou falando de cristãos verdadeiros. Precisamos de cristão na presidência da República, precisamos de cristão no Senado, na Câmara dos Deputados, como vereador, como prefeito. Para quê? Para blindar a Constituição, que já é tão rasgada, tão remendada, tão vilipendiada, podemos dizer assim, juridicamente, para defender a igreja. Sabemos que a perseguição vai vir, porque é bíblico. Mas, se nós podemos fazer a defesa no legislativo, por que não, irmãos? Porque a gente vai colocar uma pessoa que não representa os nossos princípios e valores. Temos que colocar pessoas nos cargos de poder que representam os nossos princípios e valores, que nos proteja dessa aberração, né? E a pedofilia não pode ser romantizada de forma alguma por nenhuma religião. Nenhuma religião. Eles usam o argumento da religião deles, mas não pode. Uma mulher toda vestida com aquele pano no rosto, tem uma missionária que quando tirou o planinho era uma criança. Menos de 10 anos. Uma criança de 6 anos. Criança de 9 anos. Então, imagine, quando se bota aquele roupão do Islã, você não consegue saber se é uma mulher baixinha ou se é uma criança. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado nessa janela 1040 e observar que esse movimento de lá para cá, a gente não pode aceitar. Porque a gente, como missionário lá, a gente é morto. Né? Eles nos matam. Aqui a gente aceita, a gente acolhe, mas o ensino não podemos receber. Vamos a gente? Sim. Sharia é uma religião deles, né? Boa pergunta. Ele perguntou sobre a Sharia, né? A Sharia é a constituição, o conjunto de leis do Islã. Nós temos a Constituição Brasileira, 1988. Amém? Temos a nossa Constituição. A Sharia é a Constituição do Islã. Eles recebem e concebem a Constituição deles e transformam isso em Sharia, que é um conjunto de leis de comportamento, regra de fé, prática, e sobrepõe na nação que eles estão implantando o Islã. Por exemplo, em Nova York, nos Estados Unidos, já há um prefeito islâmico. Veja o perigo. Em Nova York, já tem um prefeito que é islâmico. Aí, esse ano, teve uma passeata lá sobre o Holocausto.
Israel. Mais de 100 milhões, né, cerca de 6 milhões mortos no Holocausto. Os nazistas mataram muitos judeus. Em Nova York, como já tem um prefeito islâmico, não teve representação dele. Ele não foi, não mandou nenhum representante. Porque eles são contra Israel. Entendeu o tamanho do problema? Então, eles não aceitam práticas judaicas cristãs, eles matam homossexuais, né? Eles não aceitam. Se você andar com um crucifixo no Irã, você pode ser fuzilado na rua, né? Pode ser morto em praça pública. Então, são realidades que precisam ser ditas na nossa igreja e nas igrejas para mostrar como nós precisamos alcançar e nos defender também. Porque, assim como a gente sabe se defender de um testemunho de Jeová, por exemplo, de uma pessoa que tem um outro ensino, uma seita, uma heresia, que vem conversar com a gente precisa também conhecer como funciona o sistema religioso desses países. Na Índia, por exemplo, eles adoram rato, vaca, né? A gente aprendeu aqui na aula de missões transculturais como é difícil evangelizar na Índia. Né? Você evangelizar ali, passar rato por cima da escolha de bananeiro, onde está a comida, e você tem que comer, né? Porque se você não come junto com eles, eles não querem ouvir. Eles só lhe ouvem se você comer junto com eles. É um momento de comunhão. Para a gente não é um momento de comunhão, cafezinho da manhã, para eles também. Aí ele só vai lhe dar ouvido se você comer com eles, porque você está demonstrando respeito pelo alimento que eles prepararam. E o rato passando. Tem templo lá que é templo do rato mesmo, cheio de ratos. Eles são Deus. Vaca, não mata vaca, não mata boi. Não, esses animais lá são sagrados para eles. Então, é um nível de idolatria enorme, gigante. Tem os níveis de idolatria no nosso país que são diferentes nesse contexto, mas é ideológico. Então, tem pessoas que morrem por um partido político, morrem por uma ideologia política. Não, queridos, a gente só pode morrer para amor a Jesus, para o Evangelho, a nossa família, porque a Bíblia diz que o homem tem que dar a vida por sua esposa e a esposa ser submissa ao marido, no sentido de ser parceira e não escrava, né? Isso é importante pontuar também. Então, tudo isso vocês vão aprender aonde? Na escola bíblica dominical. Veja quanto conteúdo a gente já viu durante esse módulo, né? Pode passar, pastor. Isso aqui é só um resumo, tá, querido? Missões como estilo de vida. Então, eu preciso ter o meu devocional, prática diária. E aí foi a pastora Jéssica. Generosidade, por exemplo, quando eu trago a pipoca para as crianças, o biscoito, o lanchinho, né? A irmã Quitéria sempre traz uma torradinha, né? A missionária Marinho hoje trouxe o Danoninho, né? O Danone. Isso é generosidade. O pastor já comprou a água ali. Ó. Estamos em comunidade, cada um faz um pouquinho. Isaías foi generoso comigo ali, me ajudou, né? A botar um mato no lixo, um pouquinho do lixo que tinha ali, né? Então isso é o estilo. Evangelismo no cotidiano. Praticar o evangelismo. Como eu disse, evangelismo também não é sobre o carro. Eu sou evangelista, né? Tenho a carteirinha lá, minha credencial como pastor evangelista. Gosto de me chamar de pastor, né? Eu prefiro evangelista porque eu gosto de evangelizar, né? Mas eu tenho lá, sou capelão também, né? Então tem as capelanias de prisional, hospitalar e também social, né, de projetos sociais, mas o foco não é credencial, não é os títulos, o foco é esse, é evangelismo do cotidiano, na família. Agora mesmo de manhã recebi uma mensagem da minha tia, que está com o meu tio hospitalizado, disse Glovinho, né, que na família me chamam de Glovinho, né, o pastor também diz que me chama de Glovinho, né, 2h30 vai ter visita no hospital, teu tio pode receber 30 minutos só de visita. É de 2h30 às 3. Se for 3h01 já não pode mais. Então só de 2h30. 30 minutos. Ele está hospitalizado. Né?
na enfermaria. Foi para a enfermaria, acho que ontem para hoje. Graças a Deus, está lá em tratamento. Então, evangelismo pode ser no hospital, primeiramente na sua família, né, no seu grupo doméstico, no trabalho, na vizinhança e no serviço à comunidade. Esse é o ponto que todo diácono diaconiza. E você, cristão maduro, lembrando que servir não é uma obrigação, é maturidade. Eu sirvo porque o amor de Deus me constrange de uma forma tão grande, Isaías, que eu não consigo ficar sem servir. Eu não consigo ficar em casa sem ajudar o meu irmão. Se chegar aqui e abrir a igreja para os irmãos e as irmãs não ficarem na frente da igreja esperando. Veja, são detalhes, né? Mas o é chato, né? Você chega na igreja e a igreja está fechada. Aí você fica esperando, muitas vezes na chuva, né, irmão? Aí está chovendo, você já quer entrar. É um detalhe, mas você já alivia essa carga. Como está escrito em Gálatas, diz que nós temos que levar as cargas um do outro. Eu não posso exigir do pastor sair daqui de meia-noite, 1h da manhã, muitas vezes fazendo visita familiar, né? Recuperando uma família para Jesus lá, em outra cidade, em outro bairro, e no outro dia cedinho exigir do pastor que ele esteja aqui para abrir a igreja. Não, eu posso abrir. Eu venho com minha chave, a minha cópia, eu já disse até a Isaías, né? Quando precisar, pode mandar mensagem para mim, pega a chave e vem. Né? De vez que eu passo aqui, abro, faço uma coisa ou outra aqui, passo um paninho, trouxe a panela agora. De manhã, Davi me ajudou a trouxe a escada. Né? A bandeira caiu ali, pastor. O vento está forte, o vento de agosto já. Né? Então, coisa simples. Você está servindo a comunidade como testemunho do reino. Por exemplo, exames. Já fizemos exames aqui, né? Exames de vista, né? Exame com parceria com ópticas. Outros atendimentos aqui a gente já teve com psicólogo também. Né? Isso é um tipo também de serviço à comunidade. Ontem nós fomos de manhã visitar uma família e orar com ela. Isso. Foi muito bom. Essa trabalho missionário também. Exatamente, uma visita. Eu gosto muito dessa área, de visitar as Foi a famílias. senhora? Eu, o pastor. E Érica também. Olha. Então, isso é um exercício da capelania na prática. Porque a capelania é só uma credencial que vai reforçar o que você já pratica, entendeu, Isaías? A gente vai ter aqui curso de capelania, projetos sociais, porque nem todo mundo vai entrar no hospital. Então, nem todo mundo vai ter a credencial de capelão hospitalar. Eu fiz os 3, porque já passei tanto hospital, né, que eu já estou preparado por vida, né? Mas graças a Deus de posse de vitória. Amém? Então, hospital, presídio, escola, isso, velório, para você fazer um velório, fazer casamento também com o regime de paz. Eu entreguei as credenciais do pastor, né? A carteira e a credencial maior como juiz de paz. Aí a gente vai fazer o certificado dele para colocar ali o certificado como juiz de paz. Juiz de paz que ele consegue fazer até concílio de conflitos locais, né? Então são uma série de coisas que a gente consegue juridicamente exercer. Irmãos, isso é sério. Se eu e você não exercer o nosso espaço que está dentro da Constituição, sou capelão oficial e juiz de paz. Se eu e você, de maneirinha também, nossa missionária é capelão, registrado, tudo bonitinho, o pastor também. Se eu e você não exercer isso aqui, não, isso aqui é só mais um símbolo, não. Isso aqui é uma autoridade eclesiástica. Se eu e você não exercer, vai vir o povo do Islã, da Sharia, com tudo, porque eles fazem tudo isso. Irmãos, e a parte xiita deles, eles botam colete, cheio de óleo, eles explodem, quando eles são contrariados. Tem os xiitas e tem os sunitas. Os sunitas são mais do dinheiro, que são os que entram primeiro numa nação. Eles têm uma estratégia. A gente não tem estratégia de missões, eles têm a estratégia deles. Eles vão como sunitas, que são os investidores, os chefe árabe, o pessoal ali do Dubai, que tem, né, para investir. E depois que eles organizam tudo com os sunitas, aí vem os radicais. Os radicais são os xiitas.
Aí, esses botam colete, se explodem. Se você contrariar a fé dele ou fizer qualquer piadinha, meu Deus, a gente, os cristãos de forma geral, né, sofrem piadas, né, são ridicularizados. O pastor sempre é vinculado com o ladrão, né? E a mídia vendeu isso muito tempo, né? E colou na mente de muita gente da sociedade. Mas nós temos que praticar o que a gente já tem. Eles estão lutando para implantar a Sharia, devagarzinho, mas a gente já tem a Constituição ao nosso favor. Por isso que vou começar esse trabalho mais forte de serviço educacional mesmo, para a gente formar, preparar educacionalmente a liderança e os irmãos que queiram também fazer parte desse serviço à comunidade. Amém? Visitar um hospital, visitar um presídio, ir numa escola e implantar um intervalo bíblico, né? Eu já passei um projeto de academia. Isso é um serviço. Um projeto pouquinho passei para ela, uma lei, tudo que queimar, para ela levar direto para a diretora dela, ou imprimir, né, na impressora, e chegar lá e dizer, ó, o projeto é esse aqui, a lei que acoberta o intervalo bíblico é essa lei aqui. E eu quero praticar o meu direito de exercer o meu intervalo bíblico com os alunos que queiram, não é obrigado. Porque o Islã, ele vai te forçar, ou, né? Nós não. Nós temos a oportunidade da pessoa estar com a gente ou não. Se a pessoa não quiser, é praticar a religião deles lá. Não tem problema. A gente é educado assim como Jesus nos ensinou. A gente não força a porta. Amém? Pode passar, pastor? Então, esse é o nosso estilo de vida. Aula 6, que é essa aula aqui, esse grande resumo, para a gente entender o que a gente já viu. Porque muitas vezes a gente esquece, né? A gente vê tantos assuntos e tantos conteúdos durante a semana, principalmente por causa das redes sociais, né? É tanta informação na cabeça, tanto bombardeio, né? Que a gente esquece muitas vezes. Então, tem uma atualização aí de material, porque o encerramento com a aula 6, que é a aula de hoje. E o que aprendemos? Ó? De missões urbanas a transculturais, de oração a contribuição. Inclusive, pode ser voluntária, não só financeira. Né? O ideal é que seja os dois, né? Financeiramente e voluntariamente. A gente remar com os dois. Uma visão completa do ID de Deus. Cada participante sai equipado e motivado a ser um farol. Então, vocês estão saindo aqui como um farol, como vocês já são. Já fazem a diferença na comunidade de vocês. Quando alguém olha para você, quem é Isaías? Meu Deus, olha o que Deus fez na vida de Isaías. Indo, né, de família, trabalhando, cuidando da sua família, da sua esposa, das suas filhas. São duas meninas, né? São duas? Amém. O pastor, quem era o pastor Edson, né? Antes de conhecer Jesus. Quem era Quitéria, quem era Clóvis, quem era Neidinha, né? Meu Deus, como Deus fez na vida dessa pessoa, né? Outra pessoa, dá para reconhecer, né? Vamos dar até as características, né? De fala, de vestimenta, de comportamento, de atitudes, frutos do Espírito. O falador, o que vem pela frente? Aprofundamento nos projetos práticos, que é a prática que a gente vai fazer agora. Formação de equipes. A gente precisa, pastor, formar o diaconato, o Vision, e formar nessa visão missionária. Para eles entenderem que, de repente, eles têm um projeto, por exemplo, o Cláudio e a Ana estavam aqui quarta-feira no culto da fé. E eu chamei os casais aqui, Sara também estava. Aí, graças a Deus, sexta-feira a Sara já ministrou a palavra. Entendeu? Cláudio já está escalado para quarta-feira. Ele não estou preparado, não estou ainda. Aí ele veio quarta-feira. Deus ativou a fé dele, pastor. E ele teve a fé ativada em uma vitória. Ele e a esposa dele. A gente orou aqui, ó, minha esposa orou junto comigo, o pastor aqui. E os casais foram ativados nele, na igreja. Porque dons e talentos, é como a nossa irmã Vitória já ensinou a gente aqui. Não é para a gente se encher e ficar, não. É de casar. Não é para ficar o meio não, né? É para a gente receber e transmitir, passar para o próximo e alcançar
fora dessas quatro paredes. Ensinar. E aquele casal é um ministério, como ele falou, é um ministério de casais, né? Ela é uma pessoa preparada espiritualmente, né? Também academicamente, ela é psicóloga. Ele também é uma pessoa preparada espiritualmente, já tem experiência com famílias, né? E Deus, ele restaura nosso casamento, restaurou o meio da minha esposa, para a gente ser multiplicador, somar e multiplicar, porque na conta de Deus é assim, né? É somar e multiplicar, nunca subtrair e dividir. Deus não trabalha com esses fatores negativos, né? Subtrair e dividir não é com Deus, é multiplicar e somar. Então, vamos aprofundar esses compromissos concretos da igreja e apresentar, que é uma ideia que eu vou conversar com a pastora Jéssica, com o pastor, com a missionária também, para a gente organizar pequenas apresentações. É tipo um relatório que a gente fez esse mês, né? Tipo um relatório, uma apresentação com fotos. A gente já faz isso no Instagram muito bem feito pela mídia, né? A mídia já faz fotos, já faz vídeo, mas eu digo um formato de relatório, um slide semelhante a isso. A gente apresentar, ó, foi feito com Cine Kids ontem. Aí as fotos, a gente colocar isso. A gente vai documentando isso num relatóriozinho fotográfico ou de vídeo, para a gente, sempre que tiver uma reunião, a gente apresentar, pastor. Para trazer a memória. A Bíblia diz que eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque a nossa mente esquece, irmão. Quantas almas ganhamos durante a escola bíblica dominical que vai fazer um ano agora? Então, próximo mês, acho que é o próximo mês, depois do ano da igreja, né? A gente faz, acho que um mês depois, a gente faz uma escola bíblica dominical. Mas foi setembro. Foi setembro, outubro, foi um mês depois da igreja, né? Depois que a gente implantou aqui, nasceu aqui, aí veio o projeto da escola bíblica dominical que estava no planejamento. Então, a gente tem que trazer a memória. Mulheres já aceitaram Jesus na escola bíblica dominical, homens já aceitaram Jesus na escola bíblica dominical, crianças já foram ativadas na escola bíblica dominical, as crianças ficam à vontade, a professora foi ativada na escola bíblica dominical, porque ensino é passar, transmitir Jesus através do conhecimento. E agora o grande motivo, irmãos. Aí chegamos na aula 1, para a gente ir para a dinâmica. Eu precisei passar essa linha do tempo, né? Mas o grande objetivo é a gente trabalhar nisso aqui, ó. É a nossa aula 7, que vai ser a nossa aula 1 do Farol 2, amém? Que é missões contra uma coisa que está crescendo muito no mundo, que é o satanismo global. E infelizmente, nos Estados Unidos, por exemplo, estão normalizando essa prática de aborto. Estão normalizando e estão com intervalo. A gente não tem intervalo bíblico nem. Sabe o que já tem lá nos Estados Unidos? Um intervalo de Satã. Eles fazem o intervalo de Satã. Aí quem quer praticar essa religião, entre aspas, Você acha que as escolas vão ser chatas? infelizmente já tem algumas que tem, que funciona. Por isso que a gente tem que aprofundar. Enquanto o povo está disperso, por isso que a Bíblia diz: os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Por quê? Eles estão praticando isso com cultura. Quer ver uma coisa que a Netflix implantou e pegou muito bem na mente de muitos crentes? Aquela série de Lúcifer, já ouviu falar? Na série de Lúcifer? Pronto. É por isso que eu não coloquei Netflix. Para não não tem opção. Isso. Filtrar, né? Tem que filtrar. Tem coisa de criança, enfim, mas tem que acompanhar, monitorar ou não ter. Se não conseguir controlar, é melhor não ter. Né? E tem outras plataformas, tem a Eden+, tem a Aba Play, tem plataformas cristãs de conteúdo e entretenimento. Vamos dar. E muitos crentes não sabem, muitos cristãos não sabem. E a gente precisa compartilhar esse conhecimento, porque, infelizmente, irmãos, eles são organizados. Eles são organizados.
Quando o pastor Edson Cavalcante disse: Clóvis, vamos alugar um espaço e vamos para outro lugar, vamos sair daqui da garagem. Uma das primeiras coisas que eu disse para ele, eu ainda lembro como se fosse hoje. Eu disse: pastor Edson, quando a gente inicia uma igreja, a gente inicia um trabalho, uma igreja, no mundo espiritual, eles se organizam. Os satanistas, os praticantes disso aqui, dessa seita maligna, é uma religião deles. E no Rio Grande do Sul tem templos. Em Sergipe foi o primeiro templo. No meu livro eu escrevo sobre isso. No meu livro do terminei agora recentemente. O primeiro foi a 10 quilômetros de Aracaju, de Sergipe. Eles fizeram um templo lá, em formato de caixão. Em formato de caixão. O templo deles. E lá eles praticam. E quando eles sabem que tem uma igreja nova ali, principalmente igreja grande, mas igreja pequena também eles mandam, viu? Eles mandam os missionários dele para destruir aquela igreja. O objetivo deles é o quê? Não é chegar aqui, servir, limpar, colaborar, fazer as coisas acontecer para a glória de Deus. Não. O objetivo deles é o quê? Eles vêm, observam. Por isso que a gente está na liderança, a gente tem que ter atenção. Quem a gente está recebendo ali, ó, eu, a Quitéria, a missionária, né, que gosta de estar na recepção, a gente fica de olho. Quem é essa pessoa, né? Vai tratar com amor, com respeito, a gente não sabe quem. Pode ser uma pessoa precisando de ajuda, de fato, a maioria são, vou dar 95% são, ou mais, 98%. Mas tem esse 5%, esse 2%, esse 5% que pode ser uma pessoa enviada para destruir o ministério do pastor. Entendeu? Porque se destrói o ministério do pastor, da pastora Jéssica, destrói a igreja, ou destrói, causar um escândalo, destruir o ministério do evangelista, ou da missionária. Né? A missionária passou um período agora, né? Uma tentação. A gente pode dizer que aquele irmão não era um enviado, né, do satanismo. Mas tem tentações, tem fofoca, ofensas, tudo para entristecer o coração do pastor, para destruir o ministério e destruir a igreja. Por isso que quando você tem alguma dúvida, alguma coisa para classificar, e fala com o nosso pastor. E espere autorização. Você pede Não, autorização. conversa com ele, vai ler ele. Mas eu posso fazer isso. Até para divulgar o pergunto, mas eu posso divulgar isso. Eu tenho autorização. Isso. Vai, meu pastor. Porque a gente tem que estar alinhado, né? Na hora que eu disse, rapaz, eu acho que o Henrique muito pastor, né? Você não tem mensagem para isso. Mas é pedindo autorização, né? Mas só está certo, porque a gente tem. Aqui a gente não faz o que a gente quer. A gente faz o que a Bíblia manda sob a orientação do nosso pastor. Porque senão vem uma pessoa de fora e diz: por que não faz isso? Isso, blindar. Porque senão vem uma pessoa de fora e vai dizer assim: por que tu faz assim? Faz assado. Assado é melhor. Mas por que tu faz assim? Assim. Entendeu? O pastor está errado. Isso. O pastor está errado. A missionária está errada. Tem que conversar. Isso, aí tem que filtrar o que é bom e ver o que convém filtrar aqui. Por exemplo, eu já fiz parte de igreja pentecostal. Já fiz parte de algumas. Fui evangelista lá, já plantei a igreja pentecostal dos Amor de Asa Branca. Quem implantou foi eu. Muitos anos atrás, mas muitos anos atrás. Tem igreja pentecostal dos Amor de Asa Branca. Tem ar-condicionado agora, né? Quem começou aquela obra ali, na esquina do beco da Marinete, foi eu, pela misericórdia de Deus. Vários dias no monte orando. Lá aquele monte que eu gosto também de subir. 3 dias ali orando. Sem comer e sem beber. Foi um jejum completo que eu fiz ali. Porque hoje eu não faço mais isso, né? Ficar sem beber. Quando eu fui beber água, meu Deus. Parecia que tinha vida no pescoço. Ainda tudo. Eu tive que beber água bem devagarzinho. Né? Mas, graças a Deus, está ali. Já tiraram dali. Já foi para outro lugar. Já foi para a primeira etapa de mudança. Não deu certo. Voltou. Já foi para a avenida. Não deu certo. Porque Deus me mostrou aonde? Lá no Monte Orando. Eu e ele. Ali. Alcançando eles ali.
E ali, ó, prosperou, cresceu, plantou, tem uma família lá do pastor que toma conta, tem que visitar lá no lugar assim, e virou uma regional, eu nem sabia, ó. Virou uma regional, porque semente de oração. Amém. Isso é mérito meu, não. Eu comecei, né? A Bíblia diz que um começa, o outro rega, e Deus dá o crescimento. Para lá, irmão. Não vou lá fazer briga, nem confusão, eu sou grato a Deus, porque está lá funcionando. E não precisa eu estar lá mais. Agora eu estou aqui, plantando, entendeu? Essa é a visão do rei. Então, ó, vamos ter cuidado com as sutilezas do diabo. E nesses últimos dias, como eu falei no culto da quarta da fé, foi sobre ofensa. O inimigo, ele usa muito ofensa. Eu até pedi perdão essa semana, não dia, né? Porque terça-feira eu não pude estar lá no GC. Aí já mandei mensagem para ela, falei com o pastor, falei com a pastora Jéssica. Por que essa comunicação? Né? Muitas vezes, quando fica nesse telefone, fala com porque a gente tem que evitar o ruído da comunicação. O ruído, porque se a gente evita o ruído, a gente evita que o inimigo bote a sua, eu chamo de cocô de música. Tem a música cocôzinho, né, da música, e isso, bagunça, para não ficar nenhuma dúvida, nenhuma seta. Ó. O que eu falei para a Neguinha, eu falei para o senhor, pastor, eu falei para ela, falei para o senhor, é tudo transparente, né? A transparência tem que ser assim. Porque a palavra, quando vem, primeiro vem para mim, né? Quando vem para o pastor, vem primeiro para o pastor, ela coloca a primeira gente, né, pastor? Cura a gente, trata a gente, para depois a gente passar. Então, isso é importante a gente observar. É muito importante, porque, como está escrito em 1 Coríntios 15 e 58. 1 Coríntios 15 e 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Ele não diz assim, de vez em quando na obra do Senhor. No domingo tu dá uma passadinha na igreja, no sábado. Não, sempre abundantes na obra do Senhor. Abundantes na obra do Senhor. Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nada é vão. A flanelinha que passa ali não é vão. O banheiro que é lavado. O chão que é varrido. O mato que a gente visualiza aí de manhã. Está no registro de Deus. Fala, eita, ó, ele já limpou ali a calçada, já passou a vassourinha. Tudo é contabilizado por Deus. Tem anjos, são nuvens de testemunhas. Aí o pastor chega aqui, faz uma oração, passa um paninho, Deus está vendo. E ele não fala para ninguém, mas Deus está vendo, Deus está registrando. Essa semana eu vi, trouxe Davi aqui, mostrei para ele, para ver como é importante. Aí ontem ele já pegou o paninho ali, mas deixa eu terminar essa parte. Eu o paninho ele já fez ali uma parte, porque ele tem que ver o pai fazendo. Enzo, está vendo o pai pregando, está vendo o pai ensinando, está vendo o pai orando. Então, o estilo de vida do pai vai levar ele a repetir esse modelo. A filha dele mais velha é casada com o pastor, porque viu o pai sendo um bom exemplo de pastor, homem de Deus. Se não visse, não ia nem saber que pastor ia ser mais uma revoltada com o pastor, mais uma feminista, provavelmente, né, uma feminista revoltada, sem querer saber de homem, sem querer saber de nenhuma referência de homem, de pastor, de missionário, de evangelista. Tudo que é homem anula, porque teve uma experiência pessoal ruim. Aí lança para o outro, fica, como a gente fala, né, pastor? Fica sangrando no outro. A sua experiência foi ruim, aí você sangra para o outro. O pai foi ruim, aí você sangra para o outro. A mãe foi ruim, sangra para o outro. Não. Jesus me curou, eu amo meu pai, eu amo minha mãe, e a partir de agora eu vou ser pai diferente dos meus filhos. Você é uma mãe diferente para minhas filhas e dos meus filhos. Eu vou fazer o que Jesus disse que eu tenho que fazer. Então, esse ser abundante na obra do Senhor é isso. Pode passar, pastor. Aleluia. E aí a gente chega na dinâmica agora, que eu quero trabalhar com os irmãos para finalizar aqui a parte. Vou passar um papel e a gente vai aprofundar alguns projetos práticos.
Eu pedi para os irmãos virem aqui na frente rapidinho, pegar esse papel. Isaías divide esse papel com o pastor. Dividido com o pastor. Se uma missionária Neidinha vem aqui, divide esse papel com a nossa irmã Tidéia. Isso, divide em 2. Isso. Esse papel vai ser um partido em volta, né? Vamos dividir ele, partir. Isso, pode dividir em 2. A gente vai precisar de caneta lá, tem umas canetinhas aqui, ó. Vocês vão ter 5 minutinhos cronometrados, estou de olho no relógio, para listar alguns projetos que a gente já faz aqui na igreja, tá? Não pensem agora em projetos na África, amém? Nosso objetivo ainda não é esse, ainda. Vamos chegar. Nosso projeto agora é aqui. Comunidade Vale do Stefaná, 2 de agosto de 2026. O que é que você pode listar? O que você observa de melhoria? O que pode ser feito? O que você pode fazer também para ajudar o seu pastor? Por exemplo, abrir igreja. Por exemplo, na minha lista tem isso, pastor. Na minha lista de serviço. Abrir igreja, chegar cedo, abrir igreja, arrumar, passar uma vassourinha, organizar as cadeiras. Então, no meu checklist tem isso. Aí de melhoria para a igreja, outro exemplo para os irmãos. De melhoria, ontem, conversando com minha esposa, né meu amor? Ontem a gente falou sobre a pia, lembra? A pia. Eu tinha conversado com a pastora Jéssica sobre a pia. A gente tinha conversado com o pastor, que poderia ser aqui, ó. Aí eu conversando o mesmo assunto com minha esposa, veja, ela teve uma ideia boa. Bom, por que a pia não pode ser aqui, nesse banheiro? Porque já tem a torneira e a encanação não precisa quebrar tanto para não estar cerâmica como aqui, né? Faz uma encanaçãozinha curta por baixo e já cai ali no ralo, né? Ou do vaso sanitário, que vai para o esgoto, ou juntar o cano, né? Fazer uma junção do cano com aquele ali, ó, da pia já do banheiro. Ele deixa uma pia aqui atrás dessa porta. E olha só, ela melhorou a ideia, viu? Olha só, irmã. Ela melhorou a ideia. Ela disse, no lugar de ser essa porta, poderia ser uma porta sanfona. Porque essa porta, ó, os irmãos observarem. Se eu abrir, vai bater aqui, né? Tá vendo? Se for sanfona, eu consigo lavar os pratos aqui, ó. Olha, irmã, olha aí. Eu lavo os pratos aqui, ó, com a porta sanfona. Tá vendo? Aí, uma pia funda. Ó, uma pia funda, eu consigo lavar os pratos aqui. Eu consigo lavar as coisas do diagonal. Tá vendo? Eu consigo fazer as coisas aqui e com a porta sanfona. Tá vendo? Com essa porta aqui, do jeito que está, a gente não ganha tanto espaço. Olha aí, anota aí, vai anotando, estou provocando vocês. Vai anotando. Vai anotando, daqui a pouco eu vou perguntar vocês vão falar as ideias e eu encerro a ação para a pastora. Aí qual a outra ideia, irmãos? O evangelista Clóvis teve uma ideia de climatizar o Pix, que é um sonho do pastor, da pastora Jéssica. E aí, olhando o cenário financeiro, eu disse que agora eu não posso, mas eu tenho ar-condicionado. Eu não uso tanto, né? Mas, assim, à noite e tal, vai dormir, ou quando eu estou trabalhando em casa. Eu disse, o que é mais necessário hoje? O Kids? Vou optar por Kids. Aí eu fiz essa doação do ar-condicionado para o Kids e já está aí. Então, isso é uma melhoria do projeto do Kids. É um serviço. Amém? Aí o irmão foi lá e nos instalou. Agora a gente precisa de uma pessoa para instalar, uma pessoa de refrigeração. Aí se souber uma pessoa voluntária que você possa indicar de confiança, aí você pode colocar aí. Eu conheço um irmão crente, honesto, que trabalha com refrigeração. Eu vou falar com esse irmão, vou falar com essa irmã, se ele pode ser um voluntário na instalação desse ar-condicionado da igreja. Não é para o evangelista, não é para o pastor.
é para as crianças, né? Aí a gente põe esse ar-condicionado, que delinha, que já a pessoa idosa vai conseguir trabalhar, irmã Quitéria, que já a pessoa idosa vai conseguir trabalhar também no Kids, vai aliviar a pastora Jéssica, vai aliviar Luciana nesse serviço, amém? Lembrando que a cura para as ofensas, a Bíblia diz que é levar a carga do outro. Olha só, levar a carga do outro não é simples, é porque a gente complica o Evangelho. É tanta teologia, é tanta coisa, é tanta religiosidade, tanta coisa, né? Que complica, mas o Evangelho de Cristo é simples, é difícil, sim, mas é simples de praticar, basta um coração voluntário. Aleluia. Liste aí, irmãos. Mais 2 minutinhos para você listar melhorias. Você observa o que pode ser feito. Na biblioteca, se você tiver algum livro que você queira, livro cristão, bíblico, né? Não livro de ficção, não livro de romance, mas livro bíblico que você queira fazer para a nossa biblioteca, escatologia, teologia na política, como você deve se conscientizar politicamente, de acordo com a Bíblia. Se você quiser trazer algum livro sobre esses assuntos, gestão da emoção, baseado também no homem cristão, que é o ex-ateu, como tem ali Augusto Cury, trouxe alguns Augusto Cury, que é muito bom. Aleluia. Vai escrevendo. Colocando tópicos aí de melhorias que você acha que. Aleluia. Glória a Deus. Aprofundamento em projetos missionários práticos. Na aula 2, semana que vem, a gente vai ter uma formação de capacitação de equipes. Uma formação para a gente viabilizar algumas dessas ideias aí que vocês já estão escrevendo. Envolvimento direto com missionários em campo. Como é que eu me envolvo com um missionário que está lá na África? Se eu acompanhar ele no Instagram, no YouTube, eu estou me envolvendo, irmãos. Eu já escrevi assim para o missionário lá em Moçambique, ele botou um coraçãozinho para mim. Que Deus continue usando vocês poderosamente. É simples, mas eu dediquei alguns segundos do meu tempo para escrever isso, né? Que Deus abençoe vocês. Estamos orando, eu também já escrevi isso para ele. Estamos orando por vocês, continuem firmes. Aí o missionário muitas vezes você não sabe, mas ele está lá pensando em desistir. Aí chega aquela palavra, aí ele, amém, tem um irmão lá no Brasil que está pedindo para eu ficar firme, porque ele está olhando para esse ministério, ele está se fortalecendo no que eu estou fazendo. É uma mensagem simples e você está apoiando a obra missionária. Quando a gente escreve lá no Instagram da igreja, a gente está apoiando uma obra de missão local, de missão urbana também. A gente está impulsionando a igreja. Então, eu posso impulsionar de forma digital e presencial. Quando o Grupo GCD serve, lá na irmã Leguia, hoje eu dou uma missionária local a fazer aquela obra, crescer, se consolidar e depois expandir. Na aula 4, a gente vai fazer definições de compromissos concretos da igreja local. Depois dessas aulas que a gente vai ter, a gente vai definir o planejamento com datas, com algumas datas que são importantes, como por exemplo a data do aniversário da igreja, 15 e 16, né, pastor? Setembro, agosto, agora. 15 e 16 agora. Data importante. Então tem algumas datas que são calendário local da igreja. Não vai ter em Moçambique, não vai ter em Angola, não vai ter na Nigéria, não vai ter em outra igreja. É um calendário da igreja local, porque são datas importantes para nós. Data de um ano da igreja, aniversário da igreja, aniversariantes do mês. Eu preciso saber quem são os aniversariantes do mês. Ele vai
sorteiozinho com os aniversariantes do mês, que pode ser jogado no grupo, né? E um quadro fixo. Com a salinha pastoral, né? A gente vai ter a sala pastoral, não é salinha não, né? Sala, ó, tira a unha, né? A sala pastoral, com a sala pastoral lá, de aconselhamento pastoral, vai ter lá o quadro com os dias de culto, as escalas, de quem vai estar ministrando, quem abre o culto, quem abre a igreja, quem passa o dízimos e oferta, tudo isso planejado mensalmente, né? Para a gente ter a prestação de conta entre nós. Eu preciso prestar conta ao irmão Isaías. Alguém pode olhar e dizer, não, o senhor é evangelista, né? O senhor é professor de escola dominical. Não, ele é aluno da escola bíblica dominical. Ele teve dificuldades, ele estava sem conseguir vir, né? Mas ele está aqui de volta. O pastor também. O pastor presta conta, pastor, ó, fiz isso, trouxe isso. Estou levando a escada, pastor, trouxe a escada. Isso é uma prestação de conta, né, Neguinho? É no dia a dia, a transparência da gente. Então, a gente precisa desses compromissos locais. Eu me comprometo em abrir igreja, por exemplo. É um tipo de compromisso. Então, certo, então, você vai abrir igreja, mas todos os dias você vai abrir igreja, já vou no detalhe. Aí nem sempre eu vou conseguir abrir a igreja. Todos os cultos eu não consigo. Tem culto que eu vou estar cansado também. Aí eu preciso de outro irmão com revezamento. Dia de sábado eu abro a igreja? Não. Quem abre a igreja no sábado é Inho. Inho tem a chave. Aí não sobrecarrega Clóvis, o evangelista Clóvis, nem o pastor Edson. Porque Inho vem e ele faz esse serviço no sábado. E ele tem a chave. E outros irmãos também. Amém? Então vamos lá. Para a prática, vamos ficar de pé. Vou pedir para o primeiro voluntário ou voluntária dizer, né, o que gostaria de melhorar, né, ou algumas sugestões. Quem vai ser o primeiro? Neguinha, vem aqui, por favor. Fala no microfone aqui para a gente registrar, aproveitar que está gravando. Graças e paz. Amém. Eu e o pastor estamos conversando sobre isso ontem, quando a gente veio da visita, né? Estar nas famílias, né? Orar junto com eles, auxiliar eles nessa área espiritual. Consagração, eu vinha sempre na sexta de manhã, mas eu deixei de vir. Por quê? Porque, na verdade, tem que ser isso. Eu e irmão Clóvis aqui a pastora. Já Cristo, né? Eu resolvi orar na minha casa e vim à tarde, né? Tem que consolidar, né? É Augusto, né? É necessário. Climatizar a igreja. Amém. Todinha, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em nossas orações, né? Climatizar a igreja. É orar para que Deus primeiro nos dê um espaço para ela. Eu creio que Deus vai dar. Né? Alargar as tendas, né? Eu acredito que aqui ainda não, porque tá pequeno, mas vai ser maior, vai ser enorme. Vai ser enorme, igual o ponto de Deus vai dar agora, né, meu pastor? Então, botar os intercessores, aí eles vão entender o que é interceder no momento do culto. Nas colunas da igreja, se assim o pastor concordar. Na hora do culto, os intercessores estão ali, ó. São escalados, né? Tem um perdão com senhores, os intercessores, que serão escalados, cada um no seu lugar, do começo ao fim. Se cansa, um fica a primeira parte do culto e senta os outros ficam na segunda parte do culto, uma vez. Amém? Bênção de Deus, é uma matéria e bênção. É isso aí. Fazer um rodízio. Precisa ir ao banheiro, precisa beber água. Faz o rodízio 2 horários. e fica orando. Amém? Uma matéria, essa função. Um pouquinho disso. Amém. Então, assim, eu admiro muito na igreja a participação do filhos, né? Assim, que haja mais interesse das pessoas na igreja, de se comunicar, de procurar ajudar as pessoas, aquelas pessoas que são mais jovens, chegam perto das filhas, que eu vejo aqui que é mais só Luciana,
Jéssica, Luciana, Jéssica, e nós outras pessoas também, mais novas, a procurar, a chegar perto, porque um departamento doloroso dentro da igreja. Ele é muito assim, parece que tem muito trabalho, mas é um trabalho maravilhoso para aquelas pessoas que vão ensinar, que vão ajudar, né? Tá certo? É esse que eu desejo, de pessoas cheias de seria óbvio, essa dinâmica para toda a igreja, né? Porque aí aqueles mais jovens, aqueles mais não só de mulher, não, de homens também, de jovens, chegar junto das dias que precisar, né? Os homens mais jovens, aquelas mulheres, mães mais jovens, chegarem perto, porque não é brincadeira, eu assisto não. Então eu já trabalhei por muito tempo, há mais de 20 anos com igreja, desde a igreja, desse departamento infantil, e fora também. Eu sei o que é isso, eu sei o que é trabalhar com criança, entendeu? E fica pesado sobre elas, entendeu? O meu desejo é esse. Outra é departamento de diaconato. Tem mais interesse em se esforçar mais, que é do diácono. É porque é uma perda que não estão todos aqui para ouvir, né? Então precisa do quê? Do pastor, da pastora, da liderança também, invocar reuniões com diáconos, preparar pelo menos uma vez por mês, ou de 2 em 2 meses, convocar uma reunião com diáconos, preparar eles, dar músculo a eles, entendeu? Departamento de diácono, treinamento em todas as áreas e grupos que faz parte da igreja. Então, todo o grupo diaconado, das tias, o departamento da liderança também, a liderança também tem que estar sempre em torno do pastor, que é seu líder. Como é que está o trabalho da igreja, como é que está funcionando, entendeu? Então, isso é caminhar em unidade. Não é como aquilo que eu sempre digo e tanto dizer. Pastora Jéssica, pastor Edson, ele chega aqui, se esborracha aqui em cima, ensina, mas cadê? É teoria, cadê a prática, gente, dentro da igreja? Certo? Tem que ter uma prática dentro da igreja. Certo? É homem, é mulher, vamos trabalhar pela igreja, e a igreja é pequena. Mas ela só cresce, ela só vai crescer se você trabalhar. E se a gente trabalhar, eu sozinho mesmo, e o reverendo aqui, ali na frente, a gente passa. Só a gente não. Você que está chegando agora, você já está entrando na visão da igreja. Então, visão de igreja é essa, trabalhar junto, porque em amor não informa. E é bom isso, mas eu trabalho treinamento em todas as áreas, né? Trabalhar na igreja, participar sempre da oração, estar sempre em oração, em casa, na igreja. Em casa é difícil, eu digo por mim, que chega um, bate, outro vem, chama, as paredes batem, não sei o quê. Então é isso. Mas venha para a igreja. Na igreja, a igreja é para isso. Quando a gente, isso aqui fechado, são 4 paredes, mas quando a gente chega aqui fechado, é isso. Bom, amém? Era isso que eu queria dizer. Ô, glória. Eita, glória. Bênção. O que é que ele vai ser? Prática. Aleluia. Isaías. Aleluia. Depois de Isaías, eu encerro com o pastor, já deixo com ele para ele concluir. Amém? Assim, para a igreja. Amém. Eu não coloquei muita coisa ali, como é evangelical para os crianças, eu tive uma dificuldade para ser muito ausente da igreja, eu continuo as atividades que a igreja fora. E eu assim, só citei referente àquilo que eu posso realmente ajudar no caso. De melhoria foi só a foto ali, né? Eu só fui aprimorar a ideia das suas coisas, né? Que em vez de ser a foto da fora, então a foto colorida. Que é concluído, até ele que é concluído já faz. Todo mundo aqui já pode uma coisa disso. Eu acho que até eu ia botar um pouco disso ali, né? Eu até ia botar, não era só isso ali. De melhoria, né?
posso ajudar, eu posso ajudar na manutenção elétrica, para quem já sabe, e posso ajudar na minha também. Posso ajudar na limpeza da igreja, pedir aí, específico para combinar. E na manutenção elétrica, quando eu já quando eu posso, Melhor é existe, ajudar na vida, posso ajudar na vida também, ser treinado. Como a já falou, né? A gente estamos aqui para crescer na graça, no conhecimento e também na igreja. Não tem como mesmo o pastor, o evangélico, levar a igreja dele sozinho, fora é pesado. E a gente estamos aqui como igreja, para ajudar o outro, ninguém faz. Amém. Isso mesmo. Olha, Deus. É isso aí. Estamos aqui nesse propósito. Davi chegou a fazer ali com as crianças, minha esposa também está com as crianças, pastor. Estou feliz porque nós trouxemos a memória, né? Aquilo que nos traz esperança. Tudo que nós aprendemos, tudo que nós consolidamos até hoje, né? Com evangelismo, e melhorias, e o que a gente vai fazer. Eu falo é isso, a gente olhar para frente. O que a gente precisa fazer, pegar essas ideias, quer dizer, irmão, vamos fazer junto. Na vez que eu cheguei ali, ó, limpei, né? Foi a primeira lição prática, né? Para o irmão Zaí de manhã, né? Vamos pegar ali, ó, pá, e pega ali o balde de lixo, foi de manhã, e ajude a limpar essa parte de manhã. É isso, irmão. Porque se eu for limpar sozinho, eu vou até conseguir, mas não vai ficar legal, né? Vai pegar tudo, né? E Jesus não quer isso, que eu faça tudo só. Eu não consigo. É, a unidade, a gente repartir o pão. O significado de repartir o pão é isso, ó. De lavar os pés. Meu Deus, lavar os pés é humildade, né? Se Jesus lavou os pés de todos, inclusive de Judas, olha só. Jesus lavou o pé de todos, inclusive de Judas, não foi? Pé todos, forte demais isso. Aleluia, pastorzão. Venha cumprir aqui com suas ideias, também suas considerações, oração e a bênção apostólica. Glória a Deus. Aqui está no meu coração, que eu quero falar para vocês, tem uma coisa que esse quase tem muitas, né? Basta. Uma vez quem falou que é o ar central da igreja, né? Matizar a igreja, nós temos só a condensadora, né? Falta a evaporadora, né? Isso aí. Certamente não vai funcionar também. Eu creio que futuramente, irmão, nós temos promessa de Deus. Isso aqui já está pequeno. Deus vai levantar muitos bichos, operantes, empresários, donos de negócios que vão investir nesse lugar. E eu não quero só tomar trabalho no seculamento, não. Eu quero trabalhar para Jesus. Quanto é que o mundo paga? A igreja pode pagar X, vai trabalhar para a igreja. Amém. Chega da igreja, vê, reforma, tal, faz ar-condicionado de igreja, vai à igreja. Amém. Outra coisa, livraria completa com todos os crimes personalizados da Equador. Amém. Tem tudinho. Tem um estoque lá, né? Camisas personalizadas, chapéus personalizados, canetas personalizadas, né? Livros para você comprar. A gente vai ter isso. Voluntariado, missões, EBD, família, vários dias. Outro, evangelismo ativado com treinamento. Amém. Muito bom. Né? Que é o sangue da igreja. Entendeu? Tem que ter treinamento. Não simplesmente coloca um punhado de gente lá fora, sem treinamento, sem capacidade, e não tem resultado. Porque o resultado vem através do treinamento. Amém? Rapidinho. Nosso tempo próprio. Essa semana eu estava comigo, estava com a Érica, e ela falou assim: pastor, você já pensou conversando com ela? Tudo que a gente paga aqui, somando por mês, R$8.000, a gente pagasse esse valor em algo que seria da gente, revertesse pelo que era da gente,
Eu sei que hoje nós temos pouca mão de obra, poucos recursos, mas Deus ele vai acrescentar. Amém? Ele vai acrescentar. Né? Deus basta com uma visão. E outra coisa, agora tem um próprio, o Kids completo. Completo. Eu falo sobre o Kids. É uma hora muito importante. Qual é o pai e a mãe que não chega aqui e vê e diz assim: tem igreja que a criança toda solta. Isso atrapalha. Vamos ser sinceros. Isso. Atrapalha. Distrai. A criança não atrapalha? Não, mas atrapalha. Ontem mesmo nós tivemos uma criança que correu no meio da rua. Foi. Não teve mão de obra, tu imagina se me dá um passe lá com a criança dessa. A culpa é de quem? Da igreja. Aí logo você é o pastor. Você está entendendo? Ela desesperada correu, a irmãzinha dela maior, foi lá e segurou. Para você ver que correu. Né? Por mais que estava eu, Clóvis, dando suporte ali na frente, só tinha praticamente o Luciano e a Jéssica. Né? Aí tinha uma que tinha duas filhas alcalinas dentro dela. Né? É normal, os filhos têm energia. Né? Mas essa daí foi embora. Ela foi embora e a irmãzinha já sabe, né, o comportamento dela já é maior e correu atrás, segurou pela beca dela e puxou. Mas ela foi para a rua, literalmente para a rua, onde passa o carro. Se acontece algo, a culpa é de quem? Da criança? É o pastor. Aí já veio problema judicial para a igreja, veio polícia para a igreja, tudo isso. Né? Então a criança precisa ter o espaço dela. Isso. Porque eu vou ser sincero, eu entro hoje muito de uma igreja e tem um bocado de criança aberta, eu não volto mais para a igreja. Eu não volto. Por quê? Porque é uma igreja que não tem visão para a criança. A criança tem que ter o espaço dela. A criança precisa ter o tempo dela, o espaço dela. Ela precisa ter uma linguagem, na linguagem dela. Eu não posso parar uma criança aqui. Passamos 1h30 com o povo ensinando, essa criança não vai ficar estudando Portugal. Ela não vai entender, ela não vai assimilar, ela não tem maturidade ainda de compreensão. De entender. Você entendeu, eu entendi, mas essas crianças não têm ainda. Então lá dentro tem um mundo, lá dentro tem a Bíblia da linguagem da criança visual, que a criança vai entender de uma maneira completamente diferente, ela vai crescer. Né? Meu filho, o Enzo, eu não sou sobre isso, pai, mas eu vi, a criança é visual. Se você passar por criança, eu não sei o que, isso cansa. Hoje é comparado com o mundo com uma criança, aqui é Moisés, é o bonequinho velhinho, bota a criança agora disso. Não é? Você é professora, sabe? E as faixas etárias diferentes. E tem as faixas etárias diferentes. Pastor, mais uma coisa que alentou ali, que eu falei desse alentou, em questão de festa agora, a grada vai ser fechada. A grade vai ser fechada, eu vou falar agora. Quer dizer, isso aí também já serviu e alerta. Isso. Pensado. Mas acontecer. Por quê? Porque na realidade as igrejas fazem o seguinte, quando fazem, elas têm um local reservado só para as crianças. A gente tem aberto, não tem trânsito. É um pátio, é uma coisa aberta, ou uma sala grande, climatizada, que as crianças estão ali. E outra coisa, eu desejo um kids completo. Em que sentido? O pai quer fazer um aniversário da sua criança e quer alugar um espaço. Isso. É a igreja. Vai ter lugar de bolinha, lugar de pula-pula, também um lugar sem ser o espaço da leitura, vai ter um espaço de diversão da criança. Proteção de graças. Exatamente. Você vai ter um espaço da criança. Ah, pastor, eu vou alugar um espelho, vou alugar um porcão, vou alugar um porquinho, vou alugar não sei o que, o game station. Investe na tua igreja. Isso. Vai ter um espaço, um local climatizado, com todos os acessórios, com os professores do Kids funcionando, dando suporte. É uma maneira de evangelizar até a família que virá. A sua família vai vir, vai fazer o espaço de Valentina. Valentina vai fazer o aniversário dela no 13 de maio. Você está entendendo? O que vai fazer? Teve uma vez que foi no Isaías. Então, eu tenho essa visão.
Nós temos essa visão de ter nosso espaço e de ter um lugar de divertimento das crianças também. Elas precisam ter unidade com as próprias crianças da igreja. Benjamin, né? Benjamin ama trabalhar com isso. Aí eu fui levar ontem a Érica e como é o nome dela? Não, a outra que foi buscar ela. A Sheila. Sheila, aí ele cadê isso? O menino dela, né? Se deram bem, porque as crianças crescendo na igreja, né? Um vai incentivando o outro. Eles vão crescendo na visão de igreja. Eu vou para a igreja. Claro que não é. Claro que ele vai querer se divertir, ver o amiguinho, mas eles vão trazer a responsabilidade da igreja local. Ele não vai para um parque, ele não vai para a rua, ele não vai para um show, ele vai para a igreja. E na igreja ele tem os amigos. Como nós também. Quando nós vamos para a igreja, eu quero ver o Clóvis, eu quero ver o Inho, eu quero ver o Isaías aqui. Você está entendendo? Quando o Neguinha vem de lá, ela vem aqui para ver a Quitéria, ela vem para ver a Érica. Então a gente cria um rol não só de amizade, mas como de família. Criança é a mesma coisa. Entendeu? Então, se a criança tem o espaço dela, né? Porque é outra coisa também, que tem um espaço desse tamanho, quando tiver uma igreja grande, um espaço desse tamanho de uma igreja kids. Isso, só criança. Tem um menino pregando, um jovem pregando, o Iago, comigo, com o Pedro, com o Davi, pregando para a criança. Criança pregando para a criança. É uma visão que eu tenho. E quando eu estou recebendo uma palavra aqui do pastor local, do evangelista, ou de outro pastor, tem outro espaço lá dentro, com uma igreja pronta, infantil, recebendo palavra também. Eu disse por quê? Eu fui com uma igreja que era desse formato, e eu amei, sabe, muitos anos atrás. E tem que ter. Porque muita gente veio de igrejas arcaicas, que bota a criança misturada de seu filho. Fica aqui, menina, fica aqui. Não é assim. É horrível isso. Você traz trauma. Meus primos, 5 primos, foram criados dessa forma. Tudo isso desviou depois. Porque fica aqui, é desse jeito, não sei o quê. Não pode, ele tem que ter o espaço deles. Ele tem que ter a linguagem deles. E ter aquele prazer do pastor. E ter o prazer, a alegria de dizer assim: pai, eu vou para a igreja. Pai, eu vou para a igreja. Hoje tem culto, hoje tem igreja. É ver meu filho de 7 anos dizer: pai, tem culto hoje, tem igreja, tem. Mas tem criança que não quer ir porque já está traumatizada. Está traumatizada. Tem salinha, pai, hoje. Tem salinha, tá vendo? É o reflexo. Eles vão dizer o que eles querem. Aconteceu agora com o Benjamin. Eu estava pronto, né, para sair, ele estava dormindo. Aí ele acordou, aí a mãe estava arrumando a roupinha dele. Ele: não, papai, eu quero ir com o senhor, quero ir com o senhor. Querendo vir para a igreja. Ele gosta disso aqui, ó. Fiquei esperando. Porque é um desejo, é um desejo. Tem igreja, tem igreja hoje. Tem igreja hoje. É formar isso. E sai no desenho, né, pastor? Né? Viu lá o Eles pai dele? fazem desenhos. Como tem criança que muitas vezes tem trauma de ir para o colégio. Por que eu não quero ir para o colégio? Aconteceu alguma coisa. Você entende? Então tem que fazer a leitura da criança. O pai e a mãe tem que saber fazer a leitura. Então nós temos de igrejas arcaicas, históricas, queridos, em vez de ajudar, manipulavam uma criança. Aí ficavam crianças robotizadas, doentes religiosas. Meus primos, tudo 5, tudo isso desviou. Meu tio muito. Agora, a vida do meu tio era uma vida excelente. Não era? A vida da minha tia era excelente. Mas, de uma maneira religiosa, implantou um sistema dentro da mente de criança. Querido, criança é criança, adulto é adulto. Eu não vou adultizar uma criança. Eu não vou robotizar uma criança, eu não tenho controle. Eu quero você, vai fazer isso com o Valentim? É feito o Islã faz. O Islã faz O Islã robotiza a criança. Robotiza a criança. A criança tem que ter o espaço dela, tem que ter a diversão dela. Um dia eu vou fazer aniversário, a igreja tem um espaço, Balões, com balões decorados, pelo brincado, pipoqueira, coisinha. O pai e a mãe não vai se preocupar de fazer lá fora, no mundo. Vai fazer dentro da igreja local. Isso.
Você está entendendo? Porque a igreja local, ela dá esse suporte aos membros da sua igreja. Pegou, Neguinha, como é bom isso aí. Hoje você vê espaço de festa que o povo aluga, é caríssimo. Espaço de festa. A igreja pode ter. A igreja pode comprar um pula-pula. Em outubro agora, o que a pastora Jéssica quer fazer? O mesmo modo que foi feito no ano passado. Um pula-pula, um negócio de bola. A igreja vai ter. Elas vão entrar em transação entre elas mesmas. Isso é importante. Gera vínculos. Poxa, meu filho gosta tanto de falar com Deus. Mas meu filho gosta tanto. Isso é importante, irmão. Eles vão se associar. Eles precisam estar associados. Eu encontrei um ali na Vila Olímpica, Rafael. Ele é daqui. Ele estava usando, se drogando. Ele me viu, eu cheguei perto dele assim, caminhando, eu gosto de caminhar, né? Ô, bicho, aí eu lembrei, Rafael Tartaruga, jogava bola. Ô, bicho, aí, deu um abraço, é tu mesmo, porque eu de mava, né, engordei, era magrinho, né? Eu era um pouquinho mais forte do que o pastor, né? Eu era magrinho, sem barba. Aí ele me viu, pô, os olhos dele encheu de lágrima. Aí eu aproveitei, Neguinha, aquele momento, Jesus te ama, Rafael, que um abraço dele, a lágrima desceu ali na minha infância. Aí, de infância, me conhece aqui, eu jogava bola comigo aqui, Palmeirinha de seu Hélio, no Grêmio ali atrás, futebol de salão, a esposa dele chega comigo. Aí quem chorou foi ele, porque a esposa dele e o filho veio com o pai. Não, ela veio e encontrou com ele, né, para tirar ele dali, né? Mas a gente sabe essa vida como é. Aí, evangelizei ele e evangelizei. Aí sabe o que ele disse para mim? Não, eu estou indo para a igreja, eu vou ver se vou para a igreja católica lá em Paulista, vai lá me fazer uma visita também. Eu disse, eu vou lá, escuta o seu sacerdote lá, o seu pai, e depois você vem na minha igreja para você ser recebido lá e escutar a palavra. Entendeu? Eu não condenei a religião dele, mas eu trouxe ele e mostrei que Jesus é que liberta, não é o evangelista, não vai ser o pastor, não vai ser o sacerdote dele lá, o padre. Não, é Jesus que transforma. Jesus não quer ele ali na Vila Olímpica se drogando. O filho dele, a filha dele chegando lá, a mulher dele vendo ele naquela situação. Não, é isso que é evangelho prático. Agora o que está comigo? Isso veio da adolescência. Porque cria vínculos. As crianças ali começam a sentir vínculos. Aí Maria está entrosada com ninguém. Cadê a Valentina? Está Valentina ali, tá? Aí está entrosada já com a menina de Neguinha. Elas criam vínculos, irmão. E essa menina crescendo junto dentro da igreja, o que é que vão se tornar? Uma vai ajudar a outra. Se uma crescer e começar a querer desalinhar, não. Isso, é um cara levanta. Porque cresceram juntas dentro de uma mentalidade, de um âmbito religioso. Vai trazer a memória. Você está entendendo? Mas se ela cresce no meio de crianças, Nasceu junto, cresceu junto. que é outra geografia, é outra cultura, Outra memória. é diferente, está dentro da igreja. Aí uma criança dessa, pegar uma menininha do mundo mesmo, pai leva para a igreja, não sabe nem que é igreja, é criança. Aí está dançando a boquinha da garrafa, ela olha assim. Quando é criada dentro da igreja, ela tem um choque de cultura. Não é? Ela tem um choque. Mas quando não é criada dentro de uma igreja, ela não vê os atos dentro de uma igreja. Vai normalizar. Vai normalizar. E alguns meses atrás já, eu não sei especificar quantos meses faz, já tem um mês. Aparece estava lá na janela do apartamento. Aí tem uma ruazinha atrás, aí tem um menino lá andando de bicicleta. E esse pessoal era novato, não falando. Tá andando de bicicleta e tal, e vai na situação que faz sentido. Quando dá pé, a menina vai e fala palavrão. Aí Valentina pegou e disse, ô filho, falando dela, não fala palavrão não, tem que ir pra igreja. Quantos anos ela tem? 4 anos. Eu vou orar por você, Valentina disse. Agora não fala palavrão e fui pra igreja com teu pai. Amém. Tá vendo? Cara, mas isso me deixou tão feliz, sabe? E ver minha filha toda, poxa, Você está colhendo os frutos das sementes hoje. E eu vou orar sempre, mas eu não sei, lá no seu lado, na igreja. Amém. Porque não faz em casa, Gente, isso não tem preço. Não tem preço. Você está entendendo? Mas se Valentina não é criado, né? Se Valentina não é criado nesse meio, Vai para sobre isso.
Pastor Ed, veja só, a mãe e o pai ensinam já no colégio, ele não pode entrar com beleza, esse negócio de ouro, de esquerda, do outro. E o Aurélio foi para a cidade com a mãe e o pai, e os dois não se deixou na frente da cadeira. E quando ele perguntou no jogador, dois homens vão se deixar. Porque pessoas ensinaram. Ele já fez vergonha nisso, na frente da gente. Coisa errada que ele viu, aí parece que tinha dois homens, e ele falou algo ainda. Pai, dois homens. Eu duvido, pelo amor de Deus. Tudo é crime agora, né, pastor? Mas é criminalizar a criança, né? Aí não responsabiliza o adulto. Né? Você está entendendo? Interesse. Aí olha por quê? Porque ele sabe que é uma prática errada. Ele vê macho e fêmea, a mãe e o pai. Você está entendendo? Não é coisa da natureza. E ele é despertado dentro da igreja local. Olha o que a Bíblia diz em Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, esse não é pecado. Se você sabe fazer o bem e você está procrastinando aquilo, amanhã eu faço, deixa que a pessoa não vai pecado. Olha Tiago 4,17. Aquele, pois, quem é aquele? Aquele até é o pastor da igreja. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Entendeu? Se eu sei fazer o que é certo, o que é correto, eu estou com pontuação dos céus. Mas se eu sei fazer o bem, e naquele exato momento eu não digo dar um quilo de farinha de fumo a uma pessoa lá fora, não, porque é em geral, dentro da minha igreja local, já que eu estou falando muito da igreja local, se você sabe o que você tem que fazer o bem, faça. Amém? Aí para encerrar, falou sobre visão, livro de Abacuque. Olha o que o livro de Abacuque fala. Abacuque 2:2. A visão de forma clara e legível em tábuas, para que ela quem passa, corra e possa ler. Deus falou para Abacuque, escreve a visão, para que todos, quando passem, possam ler e compreender ela. Escreve. Então, alguém tem que escrever a visão e alguém tem que ler a visão. Né? Então, o livro de Abacuque diz assim: a visão de forma clara e legível, em letras garrafais, bem grande, e legível em tábuas, para que até quem passe correndo pudesse ler. Quem corre não tem tempo de ler. A Bíblia está dizendo que aquele que corre e está andando em velocidade vai ter a condição de ler ainda em carreira. Porque uma pessoa em velocidade não consegue parar para ler. Só uma pessoa que está em stand-by. Mas a vez que até aquele que vai estar passando correndo vai conseguir ler a visão. É alguém passar de frente da palavra e dizer: a visão daquela igreja é clara, ela é objetiva. Isso. Você entende? Então, aquele que está passando nas pressas, no carro nas pressas, o ponto de olhada dele, só em olhar, ele já vai entender a visão. E aconteceu ontem com aquela mulher, ele estava aqui na frente de outra, a Foi mulher bem passou. rápido, correndo. Ela, uma batista aqui, o espanto dela, Nevinha, quando ela viu uma batista aqui, aí, quais são os dias de culto? Aí eu corri aqui, peguei um papelzinho, ela já estava aqui, Érica já abraçou ela, já abracei Érica, aquela alegria, porque ela já viu a identidade da igreja, né? A forma. Tiago, que pastor Tiago. Tiago. Isso, 4,17. 4,17. E o outro de Abacuque, é capítulo 2, versículo 2. Né? Então, irmão, que a EFADA seja conhecida como uma igreja acolhedora. Amém. Eu sou um pastor que acolho, que abraço. Eu sou um pastor que olha para os olhos, que amo. E isso é importante. Muitas pessoas têm chegado aqui, não tem dito os nossos membros: poxa, fulano é chato, fulano não se associa, né? Você vê, a irmã dele falando ontem, a enfermeira da irmã, né? Ela disse dentro do carro, o irmão entrou, não veio.
Eu disse para minha mãe, a mãe dele é pastora, meu pai também. Né? E a mãe dele é pastora, a mãe de Isaías. Ela disse assim: mãe, eu me senti muito bem na igreja de Isaías. Ela falou isso ontem. Ela falou. O nome dela? Thalita. Né? Thalita estava aqui ontem. A irmã dele estava ali com Maiara, né? Eu me senti muito bem, eu me senti acolhida numa coisa que eu já fui para várias outras igrejas e não tinha acolhimento. É só um mundo. A gente entra no canto, sai invisível. Isso. Ninguém chega para dar, pelo menos, olhar para você. É cada um em si. Né? E lá as pessoas acolhem, querem. Então, que a gente possa crescer como uma igreja de acolhimento. Isso é o mais importante. Amém? Amém. Isso é importante. Então, os seus pontos, que foi praticamente que o Senhor me deu, alguns, né, que a gente luta em oração até ser estabelecido. Mas vai ser. Futuro bem próximo, tudo vai acontecer. Amém? Em nome de Jesus. Vamos dar em pé para agradecer. Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela palavra. Obrigado pela vida do Clóvis. Obrigado pela palavra que nós recebemos, Pai. Pela família do Clóvis, pela Luciana, pelos meninos. Obrigado pela vida e a família de Isaías. Obrigado, Senhor, pela vida de Neidinha e a sua casa. Pelas meninas também. Obrigado pela vida da minha irmã Vitéria, de Agonisa Vitéria, pela família dela, pela casa dela, pela saúde dela. Cuida dela, Jesus. Cuida da saúde dela, fortalece ela por dentro e por fora. Fortalece ela mentalmente, carnalmente, espiritualmente, em todas as áreas e segmentos. Muito obrigado, Espírito Santo. Nos leva para casa em segurança. Libera o nosso lar, desvia a nossa direita, nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo culto da tarde, será uma vez. Obrigado, Senhor, por aqueles que vão chegar, entregar a vida deles ao Senhor. Muito obrigado por aqueles que passam aqui na igreja. Aqueles que passam aqui pela frente vão serem tocados pela porção. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra que foi verbalizada no nosso espírito hoje. Muito obrigado. Eu te dou graças em nome de Jesus. Vamos receber a bênção apostólica. E o amor de Deus, e assim que as consolações do Santo e dos Espíritos sejam sobre todos hoje para sempre. Eu abençoo tua casa, abençoo tua vida, abençoo tua família, em nome santo de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Tem um cafezinho para quem gosta de café. Faltou até com jeito de tomar café. Tem água, tem torrada. Não toma bem, o que você quer? Não? Você quer lá para você tomar? Olha aí. Intonada. Ele já está aí, já. O aluno não dá para mais tarde. Tira aí. Bota aqui essa ali, ó. Quer dizer, lá no café. Olha, café, deixa aí. Vai.